Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também São Ponciano e Santo Hipólito. Ponciano, Papa 231, e Hipólito, presbítero romano, condenados pelo imperador Maximiano a trabalhos forçados nas minas da Sardenha, 235, lá faleceram por causa dos maus tratos. A transladação de Ponciano para a cripta dos papas, no cemitério de Calixto, e de Hipólito para o cemitério da Via Tiburtina, em Roma, a 13 de agosto, é atestada pelo Depositio Martyrum em 354. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si as crianças, levam as crianças até Jesus, trazem as crianças até Jesus, para que Jesus imponha as mãos sobre as crianças, para que Jesus reze sobre as crianças. Mas o que acontece? Os discípulos, porém, as repreendiam. Quer dizer, não queriam que as crianças viessem até Jesus. Jesus gosta das crianças, Jesus ama as crianças. Ele também foi criança. E Jesus ama as crianças, Jesus gosta das crianças, Jesus tem um profundo amor para com as crianças. Então o que diz Jesus? Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus diz que não proibais as crianças de virem até Ele, deixai que as crianças venham até Ele, porque delas é o reino dos céus. Amados e amadas de Deus, fazer-se pequeno como as crianças eram tidas no tempo de Jesus como incapazes de cumprir a lei, eram vistas como pequenos, como incapazes de cumprir a lei, e Jesus diz que delas é o reino dos céus. É preciso se fazer pequeno como as crianças, é preciso se fazer humilde como as crianças para estar na dinâmica do reino, porque delas é o reino dos céus, das crianças é o reino dos céus. E continua o Evangelho, e depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados e amadas de Deus, Jesus impõe as mãos sobre as crianças, Jesus reza sobre as crianças, Jesus abençoa as crianças. Jesus diz que delas é o reino dos céus. No fundo, dizendo a cada um de nós que é preciso se fazer como criança, é preciso termos a atitude de humildade, é preciso termos um coração simples, um coração humilde, como as crianças. Este Evangelho manifesta para nós o amor de Jesus para com as crianças. Este Evangelho diz para nós que também a Igreja deve cada vez mais amar as crianças. Este Evangelho diz para nós que as nossas comunidades devem ser casa das crianças, onde as crianças verdadeiramente sejam acolhidas, amadas, onde elas possam verdadeiramente aprender o seguimento de Jesus Cristo, aprenderem a se tornarem discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Este Evangelho diz para nós que devemos acolher as crianças, devemos verdadeiramente ir colocando nossas crianças no caminho do seguimento de Jesus Cristo, porque delas é o reino dos céus. E que aprendamos com as crianças também sua simplicidade, sua humildade, que as crianças nos ensinem verdadeiramente assumirmos cada vez mais na nossa vida o caminho da simplicidade, o caminho da humildade.
Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Ponciano e Santo Hipólito, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.